Oi, gente, aqui é o professor Rafael. Eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui da minha casa. Tô de quarentena também. Então, o pessoal do Unib pediu pra gente gravar um vídeo para estabelecer um contato com vocês que também estão em casa. Então, a gente vai usar esse espaço, esse tempo que todo mundo tá preso em casa, tá nesse momento de quarentena, para poder voltar a estudar os conteúdos, olhar os conteúdos. E hoje eu vou falar um pouquinho da história que está no edital da prova que vocês vão fazer. E a proposta do NIB e do ASPRE, né? Então, preparei uns slides que eu uso em sala para falar sobre o primeiro conteúdo, a primeira aula que a gente vê, que a gente começa a estudar sobre história, né? Meu nome é Rafael, sou professor de história e eu vou abordar esses conteúdos com vocês. O primeiro tema que a gente vê em história moderna é o absolutismo político. Então, como é que a gente vê isso? Como é que ele cai? A gente tem que se perguntar, principalmente, qual o objetivo de estar caindo o absolutismo político no seu conteúdo, qual a importância dele, por que ele cai, né? E de que forma que ele cai. Então, eu vou passar para vocês uma série de slides, os slides que geralmente eu uso dentro de sala de aula, e aí a gente vai conseguir, aos pouquinhos, vou mostrando para vocês o que vai cair na prova, o que vai cair nas questões, e a gente vai montando a primeira aula, o primeiro tópico, né? Então, absolutismo, vou falar um pouquinho de absolutismo para vocês. O absolutismo ele entra como uma corrente política que vai ser adotada por diversos reinos que são medievais e vão estar fazendo a transição para uma idade moderna. É isso que a gente começa a estudar no concurso que vai cair para vocês, que vocês vão estudar, que vocês vão fazer a prova. Então, a gente precisa estudar justamente a transição, essa transição de Idade Média para a Idade Moderna, ok? E aí é justamente esse período que vai do século XIV, XV e XVI que o absolutismo se estabelece como uma forma, um método político de concretizar os estados-nação. Então, por isso que ele vai cair para você no conteúdo do concurso que você vai fazer. Porque você está fazendo um concurso público que tem história, né? Então, por que história cai nesse concurso? Porque esse concurso está vendo se você pode fazer parte de uma instituição que tem uma origem histórica. Então, a gente começa a estudar absolutismo sempre voltado para a origem histórica do Estado-nação modernos. Então, a gente vai estudar modernidade. Começo da modernidade, o que é a modernidade? E aí o absolutismo é o tema central, é o primeiro tema que a gente vai ver. Então, para poder falar de absolutismo, quais são os slides que a gente vai trabalhar? Trabalhar com vocês sobre, primeiro, que vocês já podem ver aí nos slides, o Maquiavel, vai ser o cara que estabelece o absolutismo como a gente conhece, o cara que vai ser a principal referência para vários reis que a gente vai estudar na Europa, principalmente. Essa primeira aula é sobre a transição dentro da Europa, de uma idade média para uma idade moderna. E aí o Maquiavel vai ser o cara que vai escrever um tratado político muito importante que todo mundo vai ler e adotar dentro de cada reino e estado-nação com a sua especificidade. A gente vai ver essa transição, o absolutismo, o caso do cenário geopolítico, o que está acontecendo ali na Europa, e os dois principais reinos que fazem parte do nosso conteúdo, né? Que vão ser fundamentais para que a gente possa estudar o que aconteceu aqui no Brasil. Então, você está pensando que você quer fazer um concurso pré-militar. Você vai entrar para o Exército, para a Marinha ou para a Aeronáutica. Essas três instituições fazem parte, são pilares do Estado moderno, que a gente vai estudar hoje. Ok? Então, a gente vai estudar a criação do absolutismo, o Maquiavel, o cenário político, Portugal, a Espanha e as batalhas que estavam ali dentro naquele cenário europeu, principalmente. Algumas batalhas, a gente vai ver algumas coisas, e nesse conteúdo que eu estou passando para vocês, vou tentar usar aqui
gravação que eu estou fazendo e mostrando os slides de acordo com a aula, né? Vou passar o slide aqui para vocês, para a gente poder ver, para a gente fazer um teste aqui. Então, aqui a gente tem o absolutismo, né? O primeiro slide que a gente vai trabalhar. Esse período de transição, finalzinho da Idade Média. Botei algumas coisas importantes, assim, que fazem uma conexão muito grande com o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, né? É interessante estabelecer um vínculo entre passado e presente para poder estudar história. A Guerra dos 100 Anos, a gente vai estudar por que Portugal e Espanha tomaram a dianteira nesse absolutismo e centralizaram o poder, né? Primeira fase da Guerra dos 100 Anos, uma segunda fase, e um dos principais personagens da guerra, que é muito famoso, está na cultura pop, pode ajudar vocês a entender melhor o conceito da guerra, né? A queda de Constantinopla, que é um marco cronológico do final da Idade Média, passagem para a Idade Moderna, o que foi o absolutismo em Portugal, o absolutismo da Espanha, a Guerra de Reconquista, que faz parte, que é muito importante para a gente poder entender como que o poder na Espanha se solidificou, como a Espanha transformou em uma potência que vai até o século XVII ali, tomando conta do cenário europeu e do cenário mundial e daquilo que a gente vai estudar nas Américas, principalmente. Aqui um assunto que está relacionado diretamente com Roma, com Espanha e final, né? A última parte, no século XVI, a gente tem consolidado ali um absolutismo que é de Espanha e de Portugal. Então são esses slides que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, através do vídeo. Eu vou passar para vocês. Bem, gente, então vamos lá. Vamos começar falando do absolutismo, né? Começar com vocês olhando esse primeiro slide. Por que eu costumo utilizar o Maquiavel para entender o absolutismo e esse primeiro conteúdo que abre os estudos que a gente vai ver durante as aulas, né? Porque todo o conteúdo que a gente vai estudar para o concurso, ele é muito específico, não é bem diferente daquele conteúdo de ensino fundamental, aquele conteúdo de ensino médio, ele é um pouquinho diferente, é bem diferente, um pouquinho diferente. E justamente porque é uma prova direcionada para que você entre em uma instituição pública que tem uma história, né? Então, é justamente a história do Estado moderno que está relacionado com a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a gente costuma fazer uma transição, né? Olhar para esse período de transição, pensando por que a gente separa na história, por que quando a gente vai estudar a história, a gente costuma separar em períodos cronológicos fixos, assim. Por que é que a gente vai estudar a história que começa lá na Idade Antiga, e aí vem para a Idade Média, depois a Idade Moderna e Idade Contemporânea? Por que se estuda isso? É justamente um esforço, é só um esforço, de poder organizar os fatos para que na hora que o concurso ou então o conhecimento seja divulgado, repassado, cobrado de vocês, para que a gente tenha isso direitinho na nossa cabeça. Então, por isso que a gente separa os conteúdos de acordo com uma cronologia. E aí quando a gente volta naquele modelo da escola, aquele modelo do livro didático, tá lá uma linha cronológica reta, né, que começou no passado e terminou hoje em dia. Termina aqui, o futuro a gente não cabe a história estudar. Dentro dessa linha cronológica, que é um calendário, que a gente tem como calendário, é o mesmo calendário que vocês têm na cozinha de vocês, que a gente tem dentro de casa. Esse calendário é um calendário cristão. Ele é dividido entre Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. E no meio dele, a gente coloca lá antes e depois de Cristo. Então, é por isso que a gente chama ele de calendário cristão. Várias sociedades têm outros tipos de calendário. Então, o que a gente vai estudar para esse concurso, ele está marcado por um período de passagem, de transição entre Idade Média e Idade Moderna, ok? Então a gente vai ver um pouquinho, agora a gente vai ver um pouquinho de Idade Média.
para conseguir diferenciar justamente um do outro, tá? O que está acontecendo ali no finalzinho do século XIV para o século XV e que de repente a gente vive uma outra idade, uma era diferente, né? Por que é tão diferente? Por que a gente precisa denominar que uma é Idade Média, o outro é Idade Moderna? Dentro da aula de hoje a gente vai estudar, principalmente, a corrente política, né? Vou falar para vocês alguns fatos econômicos, né? Mas não o principal. O principal é entender por que o poder mudou. E aí vamos olhar a diferença de poder para a Idade Média e poder para a Idade Moderna. Quando a gente fala de poder, eu estou falando aqui de poder para vocês no sentido do poder político. Então a gente, quando vai lá estudar história, a gente vai entrar na faculdade, a gente vai estudar história, e lá na faculdade a gente também faz umas divisões para poder entender melhor a história do mundo todo, né? E essas divisões a gente costuma dividir entre 3 grandes tópicos temáticos, né? Entre o tópico de história econômica e social, um tópico de história cultural e das ideias, como as pessoas pensavam, e do poder político, ok? História do poder político. E aí esse poder político a gente vai falar dele um pouquinho. Por quê? Porque o absolutismo é justamente a corrente política que foi predominante para a Idade Moderna. É justamente o apogeu desse poder, desse tipo de poder, dessa corrente política, que é o absolutismo, que marca o início da Idade Moderna. E quando o absolutismo chega no fim, a gente começa a Idade Contemporânea, que a gente vai estudar mais para frente. A gente vai ver nos conteúdos que o UNIB vai passar para vocês, a ASPEN vai passar para vocês. A gente vai ver isso. Mas o primeiro ponto é o absolutismo. Então, Rafael, o que é tão diferente de Idade Média? O que é tão diferente para chegar à Idade Moderna? É justamente o termo absolutismo vai poder ajudar a gente a entender essa diferença. Quando a gente fala absolutismo, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é o poder absoluto. Então você vai pensar assim, caiu na prova uma questão sobre o absolutismo. O que é o absolutismo? Não lembro, deu branco, eu não sei o que responder. Você vai pensar na raiz da palavra, você vai pensar em absoluto. É como se o poder político estivesse concentrado e a palavra-chave é centralizado. Então, o poder político de um lugar está centralizado agora na mão de um monarca. Esse monarca a gente chama de rei, mas é mais importante, é mais fácil, ajuda a gente a poder resolver as questões e a passar na prova se a gente associar esse poder absoluto na mão de um monarca. Por que a gente faz isso? Porque se a gente for pensar só em rei, a gente pode confundir o rei medieval do rei moderno. E agora a gente não vai mais estudar o rei medieval. A gente está olhando para o rei moderno. E o rei moderno, ele tem poder absoluto, ele tem poder centralizado, ele é um monarca e ele é um déspota. Ele não divide poder com ninguém. Quando a gente fala que não divide poder, vamos pensar assim. O rei medieval. O que acontecia com o rei medieval de um lado e agora acontece com o rei moderno de outro? O rei medieval está dividido entre um território. O que está dividido do rei medieval? O poder dele. Então, o rei medieval, ele compartilha poder porque ele não consegue tomar conta daquele território inteiro. Então, quando a gente está lá no ensino fundamental ou no ensino médio, a gente costuma estudar a Idade Média voltada para a sua lógica de poder, localizado no espaço, né? E aí, como é que o poder se localiza no espaço? Qual é a fonte do poder para a Idade Média? A Terra, ok? E essa Terra a gente chama de feudo. Então, a base econômica, a base do poder político durante a Idade Média é o feudo. Se o rei não souber tomar conta do feudo, ou dos feudos, no caso do rei são vários feudos, ele vai perder poder político e ele vai perder o seu poder. Essa é a diferença central entre absolutismo, entre o rei da Idade Moderna e o rei da Idade Média. Agora, na Idade Moderna, o rei não vai dividir o poder dele com outro tipo de monarca. Só existe um rei em um país, ou um Estado-nação.
E esses estados-nação vão começar a surgir em vários locais e a gente vai estudar isso hoje. Vou falar para vocês principalmente um pouquinho de Inglaterra, um pouquinho de França, de Portugal e Espanha. Então, voltando. Diferença do rei medieval para o rei moderno é justamente que quando a gente vai estudar o rei medieval, a gente separa a sociedade medieval em uma pirâmide estamentária, estamentos, classes sociais. No alto da pirâmide a gente tem o clero, a cabeça, aqueles que pensam e aqueles que podem falar sobre o que pensam. No meio da pirâmide a gente tem aqueles que lutam, defendem aquela pirâmide. Eles têm o privilégio de poder fazer a guerra e lutar, e ter poder político, que é a nobreza. E na base da pirâmide a gente tem o servo, o campesinado, aqueles que trabalham, que é a base mais larga da pirâmide. Então, esse rei que está dentro dessa pirâmide que é a sociedade feudal, esse cara, ele não consegue articular todos os feudos sozinho. Então, o que, que ele faz? Ele começa a estabelecer aqueles laços que vocês já viram na escola, aqueles laços que a gente chama de suzerania e vassalagem. O que, que significa isso? Significa que existe um suzerano, ou seja, um rei, um monarca, um cara poderoso, forte, e que o poder dele emana de Deus, porque a Igreja Católica, como ela pensa, ela pode falar, ela propaga a ideia de que o rei foi colocado na terra por Deus. Esse cara é tão poderoso, foi colocado na terra por Deus, começa a dividir pedaços de terra para homens que são nobres, mas não são reis. O poder nesse sentido é dividido. Então a gente pensa num território, e esse território é dividido em vários pedaços de terra que a gente chama de feudo. Mas esses feudos recebem o nome de acordo com os nobres que têm o poder dentro daqueles feudos. Então vocês já ouviram vários nomes desses. Vocês já ouviram condado, que é um feudo que pertence a um conde. Ducado, que é um feudo que pertence a um duque. E a gente sabe que esses caras têm o poder de fato dentro dos feudos. E é por que a gente pergunta assim, então, por que um rei que é tão poderoso divide poder? Por algumas questões fundamentais da Idade Média. Se a gente vai começar a estudar a Idade Média no comecinho dela, a gente lembra que os bárbaros estão invadindo a Europa o tempo inteiro. Então um rei sozinho ele não consegue proteger militarmente aqueles lugares. O que ele vai fazer? Ele vai dividir poder. Porque a nobreza tem cavalos, armaduras, espadas, capacidade de defender militarmente. Em troca, essa galera que vai para a guerra, essa galera que está no cerne do que a gente hoje entende por exército, foram eles que construíram a ideia de guerra e de exército. Né? Ajudaram a construir a ideia europeia que a gente herdou. Eles vão para a guerra e protegem a Europa medieval. Por outro lado, o que eles ganham em troca? Eles podem explorar aquele pedaço de terra que a gente chama de feudo. Então, o homem do campesinato, os servos, os camponeses, estão presos à terra e tem que servir ao seu senhor feudal, que são esses nobres. Esses nobres exploram a terra, exploram o trabalho dos camponeses, dos servos, e o que eles fazem? Eles pegam a fonte do trabalho, que em grande maioria da Europa é o que? O trigo, e repassam para o rei, pagando assim tributos, impostos, mas impostos em forma de quê? De comida, de matéria-prima. E aí a pirâmide que eu falei para vocês há pouco tempo está pronta, está montada. Esse resumo que eu acabei de falar para vocês é o que estabelece a Idade Média e as suas ordens sociais, os ordenamentos, como ela funciona. Por isso que o poder não é centralizado. Mas eu vou passar hoje para vocês, aqui nos slides, uma série de eventos que fazem com que o poder comece a ficar centralizado. E com o poder centralizado, a gente tem uma série de vantagens que os reis começam a ganhar. Então não faz mais sentido você ter um momento, um espaço geográfico no passado, dividindo poder entre vários senhores feudais. Agora, a partir do século XIV, XV e finalmente XVI, a gente tem
uma centralização voltada para o que a gente chama de absolutismo. Né? Acabou essa Idade Média que eu falei para vocês agora. O que vai acontecer? Esse cara que a gente está vendo no slide é o Nicolau Maquiavel. Tá? Botei uma foto dele, um quadro famoso que está nessa obra, na legenda que eu coloquei aqui para vocês, né? No Palácio Antigo, no Palácio Velho de Florença. Florença é uma cidade muito importante para a Itália e para o cenário do começo da Idade Moderna que a gente vai estudar agora, e posteriormente a gente pode ver em Renascimento Urbano e Cultural. Também é um conteúdo que está relacionado com o início da Idade Moderna. Essa obra é uma obra clássica do Renascimento. A gente percebe que a forma como ela é pintada, a composição da obra e principalmente três características fundamentais para o Renascimento, né? Que a Idade Média não tinha dentro de uma obra de arte. Quais são esses três fatores? É a altura, a largura e a profundidade da obra que a gente está vendo aí. Então eu botei isso para a gente ter uma ideia de quem foi o Maquiavel, para a gente pelo menos poder olhar que tipo de homem ele era. Mas o fundamental não é só o homem, né? O fundamental foi o que ele fez, que é o livro, essa obra que está escrito aí para vocês, que se chama O Príncipe, de 1513. O Príncipe vai ser como se fosse o seu livro didático que você tem em casa e você usa para estudar. Conteúdo de história, conteúdo que a gente está vendo agora, conteúdo que vai cair em qualquer prova que você vê na escola. O Príncipe, ele foi um best-seller do início da Idade Moderna. Os principais monarcas, nobres, os principais homens de poder da Europa liam esse livro para saber como proceder diante da disputa de poder. Porque existia sempre uma transição de poder entre aqueles pequenos reinos da Itália. Então, se você prestar atenção na legenda do quadro que eu coloquei para você, está escrito em italiano, Palazzo Vecchio. Ali na Itália, a gente não tem a formação de um Estado moderno. A gente não tem a formação de um país. A gente vai estudar a formação de um Estado moderno, de um Estado-nação, na Itália, só no século XIX. Aqui, durante a Idade Moderna inteira, a gente tem pequenas monarquias, ou então principados. E aí o Maquiavel, ele vai escrever um livro como se fosse um manual, justamente para poder entregar para a família Médici, de Florença. Justamente para que essa família possa ter ele como funcionário importante. Então ele vai falar logo no comecinho do livro que como ele não tem riquezas, como ele não é um grande soldado, como ele não sabe ir para a guerra, como ele não pode contribuir com a ordem, com a melhoria do reino, do principado, do estado de Florença, o jeito que ele acha para poder contribuir é escrevendo um livro, que é esse manual. E aí o que diz esse manual? Por que esse manual é tão importante? Esse manual é importante porque os reis vão usar ele para proceder diante da disputa de poder. Acabei de falar para vocês. Então, o Maquiavel, dentro desse livro, ele vai tomar uma postura diferente de todo mundo. Como eu falei para vocês sobre a Idade Moderna, a gente está estudando lá na Idade Média que o alto da pirâmide da Idade Média é o clero. Eles pensam, eles falam, eles podem ler a Bíblia, eles têm o monopólio do pensamento e das ideias. O Maquiavel é o primeiro cara a romper com isso, com um pensamento moral, uma moralidade católica. Ele vai pegar a postura dos governantes, as estratégias de governo, as estratégias de você conseguir obter mais poder e vai tirar da lógica da moral, vai tirar da lógica da igreja católica principalmente. Porque a Igreja Católica sempre propagou, desde a figura de Cristo, de que você tinha que ter compaixão, de que você não podia ter avareza, de que você tinha que entrar em acordo com a Igreja para a melhoria da vida das pessoas. E Maquiavel vai escrever esse livro falando o contrário. Ele vai propor que um déspota, que um monarca, comece a pensar de forma a ter maior poder, manter o seu poder e ampliar o seu poder fazendo o que for necessário. Então, botei para vocês uma frase que é uma síntese disso que o Maquiavel está falando. O maior objetivo do rei
seria zelar pela manutenção do seu próprio poder. O que vai de encontro é o contrário, né? Na verdade é o contrário que a igreja está falando. A igreja está dizendo que você, para ser um bom monarca, você tem que ser temente a Deus. Você tem que seguir o que a Bíblia diz e o que a igreja, que o Papa diz principalmente. O Maquiavel vai falar, não. Para você continuar tendo poder e expandir o seu poder, você deve encontrar os meios que consigam juntar um pouco da sua sorte, né? Um pouco daquilo que ele chama de virtude, que é a mistura de sorte com a perspicácia. O que vai ser a virtude? O que ele escreve nesse livro, no Príncipe? Ele vai dizer que um bom governante é aquele que sabe agir no momento certo, mas que também tem sorte para que os momentos certos apareçam para ele. Isso ele chama de virtude. Juntar os dois. Olha, saber quando agir, mas também tem um bom momento para agir. Juntar os dois. E aí ele vai cunhar uma frase que a gente ouve o tempo inteiro e que cai sempre em prova, vai cair em concurso, em todos os lugares que a gente usa. Qual é essa frase? Aquela frase que diz assim: os fins justificam os meios. Que está presente na nossa política até hoje, na política do Brasil, na política internacional, durante a campanha política, durante as eleições. Os fins justificam os meios, a gente vê isso o tempo inteiro no jornal, na televisão. Se você precisar se eleger, chegar a ter poder político, você pode fazer qualquer coisa para chegar num cargo de poder. E é isso, e é a partir de agora que os reis vão começar a fazer isso e conseguir mais e mais poder. O poder vai centralizar justamente porque eles vão adotar várias práticas e várias formas de aumentar o seu poder e manter o seu poder dentro disso que a gente chama de absolutismo. Então é a concentração de poder na mão de um rei, de um monarca absoluto. É isso que a gente tem que ter em mente quando fala de absolutismo, é isso que vai cair para vocês. Por isso que a gente começa falando de Maquiavel. E agora eu vou passar para vocês alguns casos específicos desse momento de transição da Idade Média para a Moderna e o começo do absolutismo. Então, pessoal, segundo slide, vamos lá. Aqui, construí um slide para vocês com um quadro famoso de um pintor desse período do Renascimento, né? No final da Idade Média, um pouquinho antes do Renascimento, chamado Hieronymus Bosch, que vivia na Antuérpia, na Bélgica, né? E ele, na Bélgica, ele tem acesso às rotas de comércio que são fundamentais para a gente estudar esse slide que a gente vai ver agora, tá? É ali na Bélgica, nessa região que esse cara morava, pintou esse quadro que eu estou colocando aqui para vocês, ó, desse lado aqui, tá? Que as rotas de comércio se encontram e geram uma riqueza e uma acumulação de riqueza para uma classe social que só vai aparecer na Idade Moderna, ok? Então, mais uma diferença que a gente tem que ficar ligado na hora de fazer o concurso. Você vai pensar assim, Rafael, você falou para mim de Idade Média, e você falou para mim que na Idade Média tinham 3 classes sociais. Tinha o clero, a nobreza e o campesinato. Que classe social é essa que aparece na Idade Moderna? Que classe social é essa que aparece principalmente ali na Bélgica, na Holanda, nos Países Baixos? Que esse cara que pintou esse quadro aí vai começar a usar como referência para poder criticar esse momento de transição. Essa classe social, você vai pensar assim, qual é essa classe social que vive nas cidades, que acumula riqueza, que não trabalha nos campos, que não trabalha com guerra, que não trabalha na igreja? Essa classe social é a burguesia. Então, o Hieronymus Bosch, o cara que pintou esse quadro, ele está representando a ascensão da burguesia no mundo. Como é que o mundo está reagindo ao aparecimento de uma classe de homens que só pensa em acumular dinheiro sem estar ligado, sem estar associado aos padrões morais e éticos da época. Que época?
a transição. Então, se a gente está falando de uma transição da Idade Média para a Moderna, onde a Igreja Católica é muito poderosa, os padrões éticos e os padrões morais são os padrões da Igreja Católica. Mas por que a burguesia não está seguindo os padrões da Igreja Católica? É isso que a gente vai ver agora, daqui para frente. E aí é justamente essa burguesia que vai participar ativamente desse marco cronológico de transição. A Idade Média, ela acaba, o auge, né, esse período de transição está relacionado com uma doença. Olha que interessante. A gente está vivendo aí no mundo um período de pandemia global. E as pessoas, não sei se vocês estão vendo nos jornais, na televisão, mas as pessoas vira e mexe falam de gripe espanhola em 1918, mas não foi só em 1918 que o mundo foi atacado por uma pandemia. Aqui, ó, no final da Idade Média, a gente tem a peste negra. E a peste negra, ela é fundamental para você entender esse período de transição. O mundo, ele vai sair completamente diferente após a epidemia de peste negra. E Rafael, o que isso tem a ver com a burguesia? É porque a peste negra, ela vai se espalhar pela Europa justamente por causa da ascensão da burguesia. E ela vai chegar na Europa através das rotas de comércio que ligam a Itália com o Oriente Médio. Então não sei se vocês estão agora olhando, vendo jornal, vendo televisão e percebendo o que está acontecendo com a Itália. Será que isso é coincidência? Porque nesse momento é justamente a Itália que vai ser o primeiro país impactado na Europa com a peste negra. Então vamos lá. Coloquei para vocês uma linha cronológica de como que a peste negra chega na Itália, né? Primeiro, a gente tem que ver uma coisa. Eu botei lá a Grande Fome de 1315. Então você pensa nos anos de 1315, 1316, 1317, no século XIV. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando estiver falando de século, o século está sempre uma casa à frente do número que a gente usa para os anos. Então eu estou falando de 1315, o século é 14, ok? Ali no século XIV, a população da Europa viveu um período de fome porque as plantações, principalmente de trigo, foram inundadas. Sofreram com secas e inundações. Então a população pobre da Europa não está se alimentando bem. A gente tem que ter isso em mente para poder entender por que a peste negra vai ser tão forte, vai atacar tão forte a Europa e aquela população ali da Europa, principalmente do sul ali, da região do Mediterrâneo, e depois ela vai passando para o norte até chegar na Inglaterra. Então, leve em consideração que a população, grande parte da população da Europa, no finalzinho da Idade Média, tem como base da sua alimentação o pão, o trigo e a cerveja, né, que tem como base o trigo. E aí, de repente, parou. Não tem trigo mais, não tem pão para todo mundo. As pessoas começam a entrar em uma crise forte, uma crise social e econômica. O pouco trigo, pão, comida que tem, sobe de preço por causa de escassez. Uma escassez devido à grande fome, essa crise social e econômica. Ok? E aí, agora a gente vai para a cidade de Cafa, na Ucrânia, no Mar Negro. Tá? Ali na Ucrânia, a gente tem a divisão ali no leste europeu entre parte da população que é muçulmana, parte da população que é católica. Até hoje a gente tem um lugar ali na Ucrânia de conflito. Até hoje a gente tem um conflito ali na Ucrânia para saber se a metade da Ucrânia ela é russa, metade da Ucrânia é europeia. Até hoje. Há pouco tempo a gente teve um bombardeio na cidade de Donetsk, na Ucrânia, por causa desse lugar que historicamente é cercado de conflitos e de guerras, justamente por estar ali na fronteira entre Europa e Ásia. Mas o que aconteceu em 1347? A cidade de Cafa, que era um centro comercial que ligava a Ásia e a Europa, ela é cercada pelos muçulmanos, por um grupo de muçulmanos que a gente vai ver o tempo inteiro até a Primeira Guerra Mundial, que são os otomanos. Os otomanos cercam a cidade de Cafa e tentam tomar essa cidade para o seu poder. E como que a Idade Média
reagia dentro de um cenário de guerra? A gente tô falando aqui com vocês que são alunos que estão pensando no militar, no pré-militar, estão pensando na aeronáutica, na marinha, no exército. E naquele momento, a estratégia de guerra principal da Idade Média eram os castelos, eram os cercos. Então, a nobreza medieval erguia castelos, aquele típico castelo que a gente vê em filmes, com fosso ao redor, cercado de água e uma ponte levadiça. Então, quando um exército poderoso chegava para tomar a sua cidade, você levantava essa ponte e ficava ali dentro, aquartelado, durante 1, 2, 3 anos com estoque de comida para que pudesse resistir a esse exército que iria te pegar. Mas a gente está falando dos muçulmanos, a gente está falando dos otomanos. E os otomanos, ali na Idade Média, tinham um desenvolvimento tecnológico e científico muito mais avançado do que os europeus, porque eles não tinham um pensamento dogmático controlado pela Igreja Católica. Eles tinham uma descentralização de poder e de cultura, principalmente. Então, os muçulmanos já dominavam algumas técnicas de controle de doença. Então, quando a cidade de Cafa subiu seus portões para impedir o avanço dos muçulmanos, os muçulmanos cercaram aquela cidade. Em vez de esperar 1, 2, 3 anos, eles jogaram corpos de pessoas mortas infectadas com uma doença, que é a peste negra, que eles conheciam, eles dominavam, eles sabiam qual era o vetor da doença, eles sabiam como se transmitia. Então eles jogaram dentro dessa cidade, por cima dos seus muros, e esperavam até que as pessoas morressem para poder invadir aquele castelo. E aí o que vai acontecer com essa população europeia que não domina a ciência, que não estuda, que não tem acesso às faculdades e às universidades, que não pode estudar algo que para a gente é muito básico, mas que para os europeus vai começar a acontecer, a começar a ser estudado na Idade Moderna, que é a anatomia, a biologia, a ciência. Os muçulmanos já dominavam rusticamente isso, basicamente. Os europeus não. A explicação dos europeus para a ordem natural do mundo, dos acontecimentos naturais, era toda teológica, é uma explicação teológica. Então, quando essa doença chegou na cidade de Cafa, os europeus reagiram achando que aquilo era uma maldição, achando que aquilo era fruto de um vento ruim que vinha do leste, vinha dos otomanos. Os muçulmanos amaldiçoaram eles com essa peste negra. Então, eles romperam ligações com os otomanos e entraram em guerra com os otomanos, e os poucos que sobreviveram estabeleceram suas rotas de comércio para a principal cidade da Itália para o Mar Negro, que é a cidade de Gênova. Então você vai pensar aqui, cidade de Cafa, que está no surto de epidemia, de uma doença misteriosa que as pessoas não sabem como é transmitida. Essa cidade entra em contato com uma cidade italiana. Que tipo de contato é esse? É o contato pelo Mediterrâneo, aquilo que os gregos e os italianos chamam de Mare Nostrum, o nosso mar. Esse contato é um contato comercial, é através de navios que trocam mercadorias que a gente vai estudar daqui para frente. São as famosas especiarias. Então a gente tem especiarias que chegam da Índia e da China, a rota da seda, e as especiarias, os temperos, os conservantes que chegam da Índia, passando da Ucrânia, da cidade de Cafa até Gênova. Esse fluxo comercial não vai parar. A gente percebe que naquele momento, os genoveses, que eram burgueses, que eram comerciantes, que eram mercadores, eles não iam parar o seu comércio com o Oriente Médio por causa de uma maldição, por causa de uma epidemia, por causa de uma guerra contra o muçulmano. Justamente o contrário, justamente para poder fazer guerra e para construir exércitos, os genoveses investiam ainda mais em comércio de especiarias. E é justamente essa troca comercial, os navios que saem da Ucrânia e chegam em Gênova estão repletos de ratos infectados com a peste negra. E aí essa doença começa a se espalhar para a cidade, eu coloquei para vocês, para a cidade de Gênova
em 1347, quando esses navios, os carregamentos de especiarias chegam com esses ratos, que é o vetor da peste negra. Que é o vetor? É o bichinho que consegue transmitir essa doença para outras pessoas. Em 1348, a cidade de Gênova começa a espalhar essa doença para outras cidades italianas, principalmente Florença. Florença que a gente viu agora, ó, no slide anterior, é a cidade do Maquiavel. E como as cidades italianas são muito ricas, são a porta de entrada para as especiarias em toda a Europa, essas especiarias vão levar a peste negra através dos Alpes suíços para a Alemanha, para a França, para a Espanha e para a Inglaterra. E as pessoas não sabem de onde isso está vindo. As pessoas não tinham a noção do que é vírus, do que é uma bactéria, do que é uma doença. Essas noções que a gente tem hoje, a gente costuma ver agora, principalmente agora na televisão, todas essas noções vêm do século XIX, do avanço científico que a gente teve no século XIX. A gente está falando aqui de século XIV. A gente precisa tomar o cuidado quando for fazer questões de história, quando for estudar questões de história, para evitar algo que é comum para quem não estuda direito história, que é o anacronismo. É você achar que as pessoas do passado sabiam a mesma coisa que você sabe hoje em dia. Essas pessoas usavam outras ferramentas para poder explicar essa maldição, justamente olhando para o corpo das pessoas que pegavam a doença. Então, quais eram os sintomas? Por que é que esse quadro está pegando fogo? Lá no fundo a gente consegue ver as pessoas morrendo, de um outro lado a igreja tentando solucionar isso. Porque a explicação para essa doença vinha da igreja. E a igreja atribuía essa doença à usura, ao pecado da burguesia europeia que não deixava distribuir a parte dessa renda, parte desse dinheiro que vinha das riquezas do Oriente para a própria igreja, que não cumpria com o pagamento do dízimo, que tinha relações de comércio com os judeus, que emprestava dinheiro, coisa que a Igreja Católica naquele momento recriminava. Então o que a Igreja Católica vai fazer para tentar combater essa burguesia emergente? Para tentar se manter no poder? Ela vai culpar a burguesia, ela vai culpar as rotas de comércio, ela vai culpar os grupos sociais que não são católicos, vai culpar os otomanos ou os judeus. E nesse momento os judeus vão ser novamente perseguidos. A gente vai ver nos outros slides. Para a Igreja Católica, os sintomas, os sinais no corpo já diziam muito. Por isso que o nome é peste negra. Porque lá no século XIX a gente foi entender que essa doença é um tipo de tuberculose. É uma tuberculose que aparece através de inflamações na pele, principalmente nessa região aqui do pescoço, no que a gente chama de gânglios. E essa região vai inchando e vai enchendo por dentro de pus. E esse pus vai estourando, infeccionando, e essa infecção vai deixando a sua pele preta, infeccionada. Essa infecção vai se espalhando e você começa a ter uma infecção generalizada. A gengiva das pessoas começava a sangrar, os dentes caíam. E quando a pessoa tem esse tipo de infecção generalizada, ela começa a ter uma febre muito alta, acima de 39 graus. Quando a pessoa fica com uma febre acima de 39, ela começa a alucinar, começa a entrar em um estado de alucinação, começa a ver coisas, a pensar coisas. E justamente, por que isso vai se espalhar? Por que essa infecção, você vai pensar assim, Rafael, mas as pessoas morriam de infecção? Sim, as pessoas não tinham antibiótico. E você tem que levar em consideração o que a gente acabou de ver ali atrás, a grande fome. Como é que você hoje em dia vence uma infecção além do antibiótico? É com seus próprios anticorpos. O seu corpo, ele vai ter mecanismos de defesa que vão te ajudar a sobreviver. Então o que sua mãe, sua avó faz quando você está gripado? Normalmente te passa uma canja, uma sopa e você fica de cama e o seu corpo, seus anticorpos começam a combater aquela doença. Mas não é o cenário europeu. O cenário europeu não tem comida para todo mundo. A gente acabou de viver a grande fome. Então, quando essa infecção chega, ela chega para todo mundo. E as pessoas começam a morrer. As pessoas começam a morrer. O que vai acontecer? Isso é fundamental para a gente
entender os próximos conteúdos, as próximas aulas. As pessoas começam a morrer, principalmente os jovens, os homens. A mão de obra começa a faltar na Europa. As pessoas não estão mais trabalhando. Se as pessoas não estão mais trabalhando, como é que a economia vai girar? Como que as pessoas vão comer se não tem gente para plantar? Como que as pessoas vão fazer comércio se não tem gente para poder levar os navios, para governar, para tomar conta da cidade? Então, esse é o fim da Idade Média. A resposta para essa crise vai vir na Idade Moderna. A resposta para essa crise vai vir em outro continente. A Europa falida vai buscar a resposta através da exploração econômica de um continente novo. E quem vai ajudar a explicar esse continente novo vai ser a Igreja Católica, vai ser a Bíblia, vai ser a noção de paraíso que está construído para essa galera do final da Idade Média. Vamos continuar vendo como esse cenário de Idade Média termina de fato para alguns países, principalmente para a Inglaterra e para a França. Então, pessoal, mais para frente a gente vai precisar estudar o absolutismo que tem conexão com a América, né? Porque a gente só está estudando absolutismo, o cenário europeu, para poder estabelecer o Estado moderno, nação que colonizou a América e deu origem ao Brasil. Mas algo que pode cair para você na prova é essa relação de pioneirismo da Península Ibérica. Península Ibérica é o local do mundo onde tem Portugal e Espanha, tá? Toda vez que a gente fala Península Ibérica, a gente está falando de Portugal e de Espanha. Então, muitas vezes, existem questões que estão relacionadas ao pioneirismo. Por que Portugal e Espanha foram os primeiros? Então, nesses 2 slides eu vou mostrar para vocês que, os próximos slides, mostrar para vocês que Portugal e Espanha tiveram algumas vantagens em comparação com França e Inglaterra, principalmente porque a partir do século XVII e do século XVIII é França, Inglaterra e Holanda que vão tomar a dianteira no controle das rotas de comércio e da Idade Moderna. São os países mais importantes. Mas por que agora, no comecinho da Idade Moderna, a gente está estudando Portugal e Espanha? Porque Inglaterra e França estão vivendo a Guerra dos 100 Anos, que é a última guerra medieval que a gente vai ter. É uma guerra que o nome diz Guerra dos 100 Anos, mas leva 117 anos. Ela começa no século XIV e termina no século XV. Ela começa na Idade Média e termina na Idade Moderna. É um marco de transição também, é um dos marcos de transição históricos de um período para o outro. E justamente porque França e Inglaterra, que são 2 potências europeias, estão lutando entre si, o foco do poder da Europa vai ficar deslocado para a Península Ibérica. Ok? França e Inglaterra não vão ter foco para prestar atenção naquilo que vai ser o principal tema da Idade Moderna, que é a exploração das rotas de comércio e da América. Então é isso que a gente vai ver agora na Guerra dos 100 Anos. O que acontece? Por que a Guerra dos 100 Anos começa? O que está acontecendo com o mundo, então? A gente tem ali em 1328 a morte do rei da França, o Carlos V. E aí a gente ainda não tem um cenário de Estado unificado, Estado absolutista. A gente tem a França e a Inglaterra dividida em vários micro-reinos. E esses vários micro-reinos têm vários senhores feudais. Esses vários senhores feudais disputam poder. Nesse caso específico, existe um senhor feudal. No caso, uma mulher muito importante. E essa mulher, eu botei aqui para vocês o nome dela. Aqui, ó, na linhagem, botei para vocês a linhagem que leva essa disputa, tá? Essa guerra dos 100 anos. É uma linhagem que explica pra gente por que é que a Guerra dos 100 Anos começa. Existe uma mulher muito poderosa, tá? Chamada Isabel, que descende dos franceses, tá? Ela vem da linhagem dos reis da França, da genealogia de sucessão do Carlos V que eu coloquei para você na imagem. Então,
Qual o problema dessa mulher? É justamente que França e Inglaterra não são países unificados absolutistas. Eleonor, ela é da casa francesa, mas ela é casada com o rei da Inglaterra e ela tem um filho. E esse filho se chama Eduardo III, rei da Inglaterra. Até aí tudo bem, ele é rei da Inglaterra, tem vários senhores feudais. O que acontece? Com a morte do Carlos V da França, não existe príncipe herdeiro que possa subir ao trono. Existem parentes. E o parente imediato, mais jovem e mais poderoso, é também rei da Inglaterra. Então, imagina todos os outros senhores feudais que têm poder político olhando para o próximo rei da França que não é francês. Um rei que mora na Inglaterra e só vai subir ao trono porque a mãe é francesa. A mãe dele é francesa e a mãe dele tem terras em um feudo, um pedaço de terra famoso na França que a gente chama de Aquitânia. A Aquitânia era parte da Inglaterra. Hoje em dia é absurdo a gente achar que um estado do Brasil poderia fazer parte da Argentina, por exemplo. Mas na Idade Média a gente não está falando de estado, a gente está falando de vários feudos unificados. Então, nesse caso, quando Carlos V morre, o rei da Inglaterra fala: opa, é minha vez de assumir o trono. A minha mãe é sobrinha dele. Então minha mãe é irmã dele, desculpa. A minha mãe é irmã dele, eu sou sobrinho, eu posso subir ao trono. Mas os franceses se reúnem e elegem Philippe de Valois, que era primo, para subir ao trono da França. E aí como que a gente na Idade Média consegue dizer quem está com a razão? Essa linhagem que eu coloquei nos slides para vocês mostra qual vai ser o desfecho dessa disputa no primeiro momento. Por que Felipe de Valois e não Eduardo III? Porque existe uma lei antiga, uma lei de costumes, era um costume de que a sucessão ao trono seguia uma lei sálica. O nome é lei sálica. A lei sálica é um costume de que a pessoa que assume ao trono sempre tem que vir da figura de um homem. A linhagem, ela é patrilinear. O que significa patrilinear? Ela descende da linhagem do pai. É a voz, é o corpo do pai que delimita o próximo herdeiro ao trono. Então, como Eduardo III vinha da mãe pela França, ele não podia subir ao trono. Mas ele não vai aceitar isso, a gente vai ver no próximo slide. Gente, eu separei a Guerra dos 100 Anos em duas fases para a gente organizar melhor, tá? Primeira fase, falei para vocês que Eduardo da Inglaterra não vai aceitar a escolha de Filipe de Valois como rei da França. E aí, a primeira fase da Guerra dos 100 Anos ela é marcada pela vitória da Inglaterra. Nesse slide, a gente está vendo uma importante batalha onde Eduardo III foi vitorioso, que é a Batalha de Sluis, no norte da França, ali no Canal da Mancha. Então, os pontos principais dessa primeira fase é justamente o Canal da Mancha. Naquilo que a gente hoje chama de Holanda e de Bélgica, os Países Baixos, existia um polo de comércio que via desde a Idade Média muito importante, gerava muita renda e tinha ligações comerciais muito fortes com os navios ingleses, que é a região do Flandres. A gente vai ver comércio e a tinturaria no Flandres quando a gente for tratar de pau-brasil, ok? E a Inglaterra, como tinha acordos e o apoio dessa região da Bélgica, principalmente, o Duque da Bretanha, que tinha essas ligações, bancou economicamente, financeiramente os navios e tomou conta do norte da França nesse primeiro momento da guerra. Destaque aqui para a atuação dos arqueiros. Quando a gente pensa em Estado Nacional, a gente tem que levar em consideração que o que forma o ideal de nação do Estado moderno, do Estado-nação moderno, do Estado nacional, do absolutismo, são símbolos, né? Então, a bandeira, o hino, tudo isso é um símbolo de memória e de história. Agora, se a gente olhar para os 100 anos, ali foi construído um símbolo importante de memória e de história, que é o arco longo inglês.
a figura do arco longo e do arqueiro. Então, todo mundo já ouviu falar, já viu filme, já viu na internet, a figura de um arqueiro famoso chamado Robin Hood, aquele que roubava dos ricos e entregava para os pobres. Essa figura é uma figura mitológica, é uma figura que aparece justamente no pós-guerra, porque a Inglaterra vai perder a Guerra dos 100 Anos. Isso vai gerar uma crise econômica lá dentro. Como a Inglaterra perdeu, a monarquia inglesa começa a ser absolutista, tirando tudo que o povo pode dar em forma de imposto. E aí aparece o Robin Hood, o cara que lutou na Guerra dos 100 Anos, que usou o arco longo para proteger a Inglaterra, mas quando ele volta para casa, ele é explorado. O governo, o Estado, não reconhece a atitude dele, o apoio dele na Guerra dos 100 Anos. Então essa primeira fase ajuda a construir ícones importantes de memória e de história para a Inglaterra. Nessa foto a gente consegue ver os navios emparelhados nessa batalha na Bélgica. E eles estão emparelhados justamente porque a aproximação era feita para que a guerra se desenrolasse corpo a corpo, já que os britânicos tinham a vantagem de ter o arco longo diante da besta francesa. O arco longo alcança um território muito maior de balística, a flecha alcança um lugar muito mais longe do que a besta francesa. Então a primeira fase é uma fase onde os ingleses conseguem, por questões de estratégia militar, por questões econômicas, por questões de armas, uma vitória inicial. Mas agora a gente vai ver como que a França virou o jogo. Segunda parte da Guerra dos 100 Anos, coloquei um subtítulo pra gente, que é a revanche francesa. Primeira parte, eles perdem o norte inteiro da França, até a capital, que a gente chama de capital hoje, né? Que é a ilha de Paris. Na época era só uma ilha cercada pelo rio Sena. Eles perdem tudo isso e não tem mais gente para lutar. Então, o que vai dar a vitória para os franceses é justamente o comprometimento com uma ideia de Estado-nação, de pátria. E esse comprometimento vem da figura de uma mulher jovem, de 18 anos, que é camponesa e que ao mesmo tempo é extremamente católica. É tão católica ao ponto de espalhar para todo mundo que ela tinha contato direto com Jesus. E é justamente por esse contato com a religião, contato com o povo, com o campesinato, que ela consegue organizar milícias no interior da França para aos poucos derrotar os exércitos britânicos. Então, a partir da guerra de milícia, de pouquinho em pouquinho, primeiro queimando mantimentos, destruindo quartéis, sequestrando pessoas, tirando dinheiro dos carregamentos que passam pelos quartéis dos ingleses dentro da França, que a Joana d'Arc vai ganhar notoriedade. E a notoriedade dela chega aos ouvidos do rei, do Delfim francês, ok? E aí o rei da França, ele vai querer falar com ela, querer conhecer quem é essa mulher que luta em meu nome, quem é essa mulher que luta pelos franceses. E aí Joana d'Arc pede para dar um recado para o rei da França. Joana d'Arc pede para dar um recado para Carlos, rei da França, dizendo que Deus disse para ela que ela vai ganhar a guerra e que vai coroar ele na Catedral de Orleans. E depois que Joana d'Arc se encontra com Carlos, rei da França, as vitórias começam a aparecer. Joana d'Arc começa a expulsar aos poucos e aos poucos. Por isso o andar dessa guerra. Por isso 100 anos de guerra. Porque aos poucos Joana d'Arc vai sendo vitoriosa. Esse quadro que eu coloquei para vocês é o quadro que mostra esse período. É mais uma figura de identidade nacional para os franceses até hoje. Há pouco tempo, a gente teve a Catedral de Notre-Dame, em Paris, pegando fogo. Todo mundo viu nos jornais, e a gente também sabia que lá dentro existia uma imagem canonizada de Joana d'Arc. Para os franceses, ela, além de uma figura nacional, para os franceses ela também
é uma santa católica que conseguiu unificar todo o território dentro de um ideal de nação, coroando um rei que fosse francês, que falasse a língua francesa, que representasse o catolicismo francês. E Joana d'Arc vai ser fundamental para isso. Eu queria indicar para vocês um filme que eu vou mostrar no próximo slide. Para quem quiser, além dessa videoaula, além do material, além de estudar através dos livros, quem quiser ver filme, quem quiser ver uma série, é sempre bom para poder, para o conteúdo poder se fixar e para que a gente domine esse conteúdo de Guerra dos 100 Anos. Vou mostrar no próximo slide. Só aqui eu queria mostrar para vocês uma dica de um filme para vocês poderem assistir. E filme muito legal, tem bastante ação, ele é muito bem dirigido, não é um filme chato, não é aquele filme muito histórico, documental, é um filme que tem uma narrativa legal, que a gente consegue ver, e vai falar justamente da trajetória da Joana d'Arc. Vai contar vários momentos e vai mostrar pra gente historicamente qual a relação que ela teve com a identidade nacional da França, dos franceses, de formar essa ideia de que a França é um país, é um Estado-nação. E aí a França vai ser vitoriosa, vai conseguir expulsar os britânicos e a gente se pergunta o que aconteceu com Joana d'Arc. Talvez alguns de vocês saibam, né? Os franceses, após o período de guerra, tinham muito medo das revoltas do campesinato, dos camponeses, das famosas jaqueires. Então, o que os franceses, o que o rei da França faz? Numa das batalhas final da Guerra dos 100 Anos, Duque de Luxemburgo captura Joana d'Arc, justamente para poder ter uma massa de manobra, um meio de negociar com os ingleses. E os ingleses oferecem uma quantia muito alta em troca da Joana d'Arc. O Duque de Luxemburgo, apoiado pelo rei da França, que foi coroado pela Joana d'Arc, que usou a Joana d'Arc, vai entregar a Joana d'Arc para os ingleses e posteriormente para o Tribunal da Inquisição. A Inquisição Católica vai fazer todo um tribunal, uma inquisição, um interrogatório, tortura, prisão, para saber de que forma que ela entra em contato com Jesus. Será que ela ouve mesmo a voz? Ou será que ela tem poderes mágicos para poder dizer para todo mundo e fazer todo mundo acreditar que ela fala com Jesus? Para a Igreja Católica é importante manter o monopólio da fé. Só a Igreja Católica pode falar de Jesus naquele momento. Então, ela vai ser julgada e condenada como herege, como alguém que falou contra a Igreja Católica, que rompeu os dogmas da Igreja Católica. Ela vai ser condenada e morta pelo Tribunal do Santo Ofício, pela Inquisição. Então, pessoal, para fechar essa primeira parte de absolutismo, eu queria fechar com a queda de Constantinopla, que é um marco mesmo, histórico, oficial, que todo mundo usa para falar do início da Idade Moderna. Okay? E é fundamental, é muito importante para quem está estudando para passar no concurso militar. Tá? Em 1453, a gente tem finalmente a queda do Império Romano, só que dessa vez do Oriente. Lá no século V, o marco de início da Idade Média é a queda do Império Romano do Ocidente. Mas o Império Romano continua no Oriente, que é a cidade de Constantinopla. E Constantinopla é a sede da Igreja Ortodoxa. É uma igreja que rompeu com a Igreja Católica e seguiu seu próprio caminho durante a Idade Média toda. Mas ainda assim, ainda é cristã. Ela até hoje funciona na Rússia. A igreja da Rússia é a Igreja Ortodoxa. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês dos otomanos chegando na cidade de Cafa? Em 1453, a gente tem a figura de um líder, de um chefe militar otomano chamado Mohamed II, o invasor, o conquistador. Tá? O que esse cara vai fazer? Como ele detém todo o poder sobre as rotas que vão da China até a Ucrânia, até Constantinopla, ele vai usar a tecnologia que ele encontra em todos os lugares. Tudo que ele sabe de tecnologia ele vai usar para romper aqueles castelos que eu falei para vocês que demoram muito tempo para serem transpostos.
Então o que ele faz? Ele vai até a China e entra em contato com um tipo de tecnologia que os chineses usavam todo ano novo, que vocês usam no ano novo até hoje. O que a gente faz no ano novo? Todo mundo para a praia e a gente observa os fogos de artifício na virada do ano. Os chineses inventaram isso através da pólvora. Então esse cara utiliza essa explosão da pólvora, confecciona cilindros de chumbo, coloca dentro desses cilindros de chumbo balas, cilindros de cobre, coloca dentro desses cilindros de cobre balas de chumbo gigantes e acende, criando aquilo que se parece muito com os dragões. É desse nome, dragão, que vem a palavra que a gente conhece hoje como canhão. Então, os otomanos, os muçulmanos, Mohamed II, ele inventa uma nova tecnologia de guerra e revoluciona de vez o combate armado na Europa e no mundo todo. Agora não tem como você bater de frente com um exército usando cavalo e espada, que alguém te dá um tiro de canhão, te dá um tiro de arma de fogo. Então, antes o cerco durava 2, 3, 4 anos até você poder entrar naquele castelo. Ou então, você acabava com a população lá dentro usando a peste negra, como eles fizeram anteriormente. Mas agora, você destrói os muros usando os canhões. Então, a Constantinopla cai por causa da arma de fogo, e essa tecnologia das armas de fogo vai se espalhar por toda a Europa. E isso justifica também o absolutismo. Como que um senhor feudal com pouco dinheiro e pouco poder político vai ter recurso para comprar um exército, treinar um exército e usar canhões de guerra com o exército? Só um rei consegue captar tanto dinheiro para poder comprar armas de fogo. Então a queda de Constantinopla é um marco fundamental. Na próxima aula que eu montar para vocês, eu vou falar um pouquinho do absolutismo de Portugal e Espanha. Então esse é o primeiro vídeo que estou fazendo para vocês, tentar fazer mais vídeos. É o primeiro que eu estou fazendo também. Então se vocês tiverem alguma sugestão, dúvidas, eu vou estar no grupo de WhatsApp das turmas, vou entrar em contato com vocês e se vocês tiverem qualquer sugestão podem mandar para mim. E eu vou estar disposto, livre para poder falar com vocês nesse período de quarentena. Usem esse conteúdo que eu estou passando para vocês para olhar o conteúdo que a gente já viu no curso, que vocês veem em sala de aula, e principalmente para fazer os exercícios que eu vou mandar através do grupo do WhatsApp. Ok? Valeu, gente. Um abraço.